Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Oh, meus amigos, hoje é terça-feira, dia 14 de abril. Muita luz e paz sempre, né? Para o seu coração, para a sua vida, você que nos acompanha. Sejam bem-vindos, tanta gente nova começando a escutar a pílula. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Melo e é uma alegria. Fala em meu nome, nome dos nossos institutos, do Instituto Ricardo Melo, do Instituto Namastê que te recebe. Uma alegria ter você com a gente. Hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho, olha, vai fazer a gente pensar, hein? Condicionamentos. Você já parou para poder pensar que muitas das dificuldades, vamos lá, hein? Vamos pensar junto. Muitas das dificuldades que nós temos nessa atual encarnação se deve a condicionamentos que a gente traz de existências pretéritas? O que é um condicionamento? Condicionamento é aquela tendência comportamental de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, de pensar da mesma forma, que a princípio a gente traz desde o berço. A gente chama isso de tendências, né? Vulgarmente as pessoas chamam de tendências. Você vê, por exemplo, uma criança com uma tendência à agressividade. Imagina, de repente os pais são calmos e a criança é agressiva, não é? Às vezes é o oposto, os pais são agressivos, a tendência da criança é calma. Nós vemos isso crescendo com as pessoas na adolescência e assim por diante. Todos nós trazemos o que os amigos espirituais chamam de condicionamentos ou tendências cristalizadas. O que é isso? Quando a gente tem um condicionamento que a gente trabalhou ele muitas vezes, em diversas existências, é como se fosse uma tendência muito fortemente cristalizada no inconsciente. E é difícil se libertar, não é de uma hora para outra. Por exemplo, vamos supor que há 3 existências você e eu estamos trabalhando para nos libertarmos do egoísmo. E vamos supor que em 3 existências a gente tenha falhado muito. Em cada uma delas nós somos muito egoístas. Em uma delas, sei lá, estou criando isso aqui, tá, gente? Mas em uma delas a gente foi egoísta a ponto de manipular os sentimentos dos outros para poder ter sexo, para poder ter atenção, ferindo, magoando, fofoca, parece novela, né? Mas mais ou menos criando essas histórias horríveis simplesmente para nos favorecer. Aí na outra existência, ao invés da gente melhorar, a gente exercitou o egoísmo como na vida material, né? Se tornando uma pessoa extremamente cheia de cobiça, talvez tenha acumulado bens materiais só para si, tenha humilhado outras pessoas, não tenha valorizado a vida material. Aí Deus nos deu outra chance. Na terceira vez na existência, a gente reencarna com algumas dificuldades de saúde, e aí a gente é egoísta na questão da saúde, né? Acaba prejudicando outras pessoas, e ao invés da gente se tornar humilde, aprender e se libertar, continua com esse egoísmo. Resumo da história: 3 existências treinando o egoísmo. Você acha que agora, porque você escutou uma pílula do Evangelho, você acha que agora, porque você leu 2 livros aí, porque você leu a Bíblia um pouquinho, vai se libertar de uma hora para outra, porque você assistiu um vídeo, uma live? Gente, é óbvio que não, né? Um comportamento cristalizado, ele depende de uma profunda cirurgia moral para que ele possa ser retirado do nosso psiquismo. É um processo que demora, que demanda tempo, que demanda foco, que demanda energia. Evolução do ser não é palestra gratuita, gente, de livro de autoajuda, não. Eu posso, eu consigo, pum, estou melhor. É um processo de despertamento. Eu não insisto de falar essa frase aqui: toda dor tem hora para acabar, só que a dor acaba quando a nossa consciência desperta. E às vezes esse momento de despertar, que é a tomada de consciência, né, que a gente tem que mudar, não porque o outro quer que a gente mude, mas porque nós despertamos realmente para a necessidade da mudança, ela pode demorar muito tempo. E quanto mais demora, mais a gente sofre, né? Mais a gente se acha vítima, mais a gente acha que o mundo está contra nós. No dia que você acorda, no dia que eu acordo, nós descobrimos que não existem vítimas na vida. Nós descobrimos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas o que é melhor? A gente descobre que a gente é capaz de mudar essa história. A gente descobre, meus amigos, que nós somos capazes de reescrever a nossa história. E que hoje é o dia. Não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui a 10 anos, é agora. Entende? Hoje é o melhor momento de você recomeçar a reescrever sua história, a construir um novo condicionamento de humildade, de amor, de generosidade, de bondade, de persistência, de pensar em coisas boas, de pensar em saúde, de ser otimista, entende?
Se você tem condicionamentos que não gosta, comece a fortalecer os que você quer para sua alma. Não é? Comece a colocar teu livre-arbítrio, teu foco na construção consciente da sua obra-prima interior. Lembre-se, você é a sua maior obra-prima. Você é o grande artista da tua vida, criando, esculpindo na sua própria alma, no teu próprio espírito, a sua obra-prima. Cadê a melhor versão de si mesma? A sua melhor versão de si mesmo. É isso, amigos queridos, que essa encarnação nos convida a fazer, a sermos escultores de nós mesmos, não é? Então vamos com a graça de Deus, e a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje nos lembra isso, seguir adiante, reformulando velhos condicionamentos, velhos padrões, em direção a um eu renovado, a um eu feliz, que compreende melhor a vida, que tira proveito de cada momento, independente dos desafios, lembrando que não existem vítimas e a qualquer instante a gente pode começar realmente o nosso despertamento, tá bom? Beijo enorme, enorme, enorme no teu coração. Meu desejo honestíssimo de luz, de paz para o teu coração, para a sua vida, para a sua família. E vamos juntos, né, gente? Orar pela nossa humanidade para que a gente quebre esses condicionamentos, inclusive coletivos, né, que muitos países têm, de guerra, de ganância, de tristezas, enfim. Que nós juntos, enquanto povo do planeta Terra, despertemos para o nosso real papel transformador aqui no nosso cotidiano. Enquanto isso, estou te esperando para a gente despertar junto, né? Todo dia, 10h30 da manhã, está tendo o nosso Evangelho no Lar Online. Gente, cada dia mais especial do que o anterior. Só quem participa que sabe o que eu estou falando, né? E você pode participar, estou te esperando. E todos os dias à noite tem o nosso curso agora atual, Emoções Inteligentes. Estamos te esperando. Hoje à noite nós vamos falar sobre como se libertar da procrastinação, 8 horas da noite, hein? Pois é, você é uma pessoa que procrastina, empurra com a barriga, imagina quantos sonhos que você já deveria ter realizado e não realizou. Quem sabe hoje não é o dia de você parar de procrastinar e começar a agir. Vou compartilhar com vocês estratégias poderosas para a gente se libertar da procrastinação. Bom que você aproveita a tua quarentena para colocar a tua vida em dia, hein? Então hoje à noite às 20 horas te aguardo também, tanto o Evangelho no Lar, quanto nossa palestra hoje de procrastinação às 20 horas no canal do YouTube e do nosso Instagram. Beijo grande no teu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, não é? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve. E se precisar de ajuda e quiser conversar com alguém, desabafar, segue o nosso link aqui no banner para a nossa equipe do atendimento fraterno te atender com o maior carinho.